É um prazer tão grande para mim chegar aqui, mas cada vez é uma responsabilidade maior, porque eu tenho o privilégio de levar a você a palavra de Deus, mas eu tenho também o compromisso, a responsabilidade de ser fiel a Deus e falar tudo aquilo ao seu coração que Ele me mandar falar. E nesses dias tem vindo um peso muito grande na minha vida, para poder falar ao seu coração sobre a responsabilidade que nós todos, como cidadãos, teremos dentro de alguns dias, quando vamos eleger o prefeito da nossa cidade e os vereadores também. O vereador não é para ficar dando óculos, dentadura, essas coisas. O vereador é para fazer as leis, fiscalizar o executivo, e o prefeito está ali como administrador da cidade. É verdade que é muito mais do que isso, mas por outro lado, repousa sobre eles, eu posso dizer, um grande desafio, e principalmente nesse tempo de trazer as cidades do nosso país a experimentarem aquilo que as pessoas sempre almejam. Um tempo de segurança, um tempo de paz, um tempo de alegria, mas um tempo acima de tudo, um tempo onde as pessoas possam ser felizes não apenas monetariamente, mas felizes dentro da alma, felizes com Deus, felizes na família, concretizando os seus sonhos. Nossa vida é muito semelhante a uma cidade, nós a construímos, ela tem fundamentos, mas se a cidade não tiver realmente edificada sobre bases sólidas, sobre princípios, se nossos governantes não tiverem princípios assim que fluem da palavra de Deus, muitas coisas acabam se perdendo, seja pela corrupção, seja pela incompetência, seja por tantas outras coisas. Então, por isso que existem princípios na palavra do Senhor. E hoje eu quero ler para você no Sermão do Monte, esse momento tão precioso quando Jesus rasga o seu coração e testemunha daquilo que ele mesmo vivia. O Sermão do Monte é exatamente um testemunho da vida de Jesus. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 24, Jesus Cristo fala assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu quero tomar estas palavras de Jesus e transformar a palavra casa e colocar aqui cidade, porque uma cidade é formada por casas, mas simplesmente cada casa também significa uma pessoa, uma família. Então, o princípio que nós encontramos aqui, Jesus Cristo quer nos ensinar que o mais importante em uma casa, o mais importante numa cidade, o mais importante na vida do indivíduo é a base, é o fundamento, é o alicerce sobre o qual ele tem construído a sua história. As cidades têm histórias, as famílias têm histórias, as pessoas têm histórias, mas existem aqueles momentos, eu posso dizer assim, de crises. Aqueles momentos, como Jesus Cristo disse, inesperados. E ele usa aqui, eu posso dizer mais do que uma metáfora, ele usa exemplos assim clássicos de como uma cidade pode ser destruída, como uma família pode ser destruída, como um indivíduo pode ser destruído. Como que ele diz? Ele volta e diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Note que Jesus está dizendo aquele que ouve as palavras e as pratica. Não é simplesmente aqueles que ouvem a sua palavra e diz que coisa bonita e tal, e não colocam em prática. Ele está dizendo aqueles que ouvem minhas palavras e as pratica. Será comparado, diz aqui, a um homem prudente, a uma cidade prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
E a rocha é esse fundamento. Ele diz, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Uma cidade pode ser edificada sobre a rocha no sentido literal e ser completamente destruída em seus valores morais. Uma cidade pode ser destruída completamente em cima de uma rocha física, mas marcada muitas vezes pela imoralidade, pela destruição, pela violência, pelo medo. Compreende? Aqui existem princípios espirituais. Uma cidade edificada sobre a rocha, ela pode estar sobre, eu posso dizer, sobre um terreno que não é assim tão sólido, mas as pessoas podem viver ali com alegria, podem viver com paz, podem viver construindo sonhos, podem viver, acima de tudo, experimentando, viver os princípios que estão aqui na palavra do Senhor. Mas o mais importante é exatamente esse, alicerce sólido. O homem sábio foi o que edificou a sua casa assim. E diz o texto, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Ou seja, sobre areia sem fundamento, sem alicerces profundos. Ele edificou a mesma casa. Sabe, nós podemos ter, muitas vezes, dirigentes que podem tentar construir e construir e construir, mas se não houver uma base sólida, se a motivação não for correta, se os valores não forem esses valores da verdade da palavra de Deus, quando as catástrofes vêm, como ele diz aqui, vem a chuva, os ventos, os furacões, desmorona tudo, não é assim? E quando desmorona, há uma decepção tão grande. Mas agora Jesus Cristo disse, esse que edificou, sem o fundamento, quando essas coisas vieram, o desastre aconteceu. Houve tanta vergonha, tudo ruiu, tudo foi por terra. Dentro de alguns dias, você vai trazer para a sua cidade, como eu vou trazer para Belo Horizonte, a minha escolha, elegendo o prefeito e elegendo a Câmara dos Vereadores. É um privilégio que temos. Por isso, procure no temor do Senhor, procure realmente assim ser guiado por Ele, procure acima de tudo encontrar valores nesses que você vai votar, que sejam pessoas que tenham realmente um alicerce, que tenham a vida já resolvida, ou seja, que não venham tentar resolver a vida através de um cargo eletivo, mas pessoas que possam realmente transformar, serem pessoas que possam você olhar para elas e perceber e dizer, não, fulano, fulana tem fundamentos, esse eu tenho liberdade de eleger. Procure, no temor do Senhor, cumprir esse propósito, viver dessa maneira, porque a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é uma cidade onde Jesus Cristo reina e onde Ele vive nos corações de cada cidadão. Que o Senhor te abençoe, medite no que acabou de ouvir. Nosso telefone está aí. Ligue para nós. Queremos falar com você e abençoar o seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém.